tema que é tão importante, tão caro para nós, em todas as instituições de ensino no país. Bom, eu me apresento, sou a Vivian Silva, eu faço a coordenação de produtos e inovações digitais na Inspirali, fiz a expansão dos cursos da saúde na EAD para a Laureate Digital, tenho experiência na EAD desde 2018 e no ensino superior há mais de 20 anos. E hoje estou aqui representando a Faculdade de Ciências da Saúde Sírio-Libanês, na qual eu faço a coordenação da produção, curadoria de materiais didáticos. Lá no Sírio-Libanês, nós credenciamos a instituição há alguns meses, com nota 5 no MEC, estamos lançando, então, os cursos da graduação na área da saúde para 2023. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui alguns grandes colegas compondo essa mesa comigo. Quero agradecer também a organização do evento pelo convite, nesse evento tão importante, prestigioso, que traz tanto a contribuir para a EAD, e justamente nesse tema que traz uma importância muito grande para nós, né, que é a questão do ENAD, cujos resultados foram liberados aí há algumas semanas. Eu trago, então, aqui, convido para compor essa mesa comigo, a professora Aline Andrade, da FMU FIAM-FAAM. Aline, por favor. A Aline é vice-presidente executiva de Estratégia e Transformação na FMU FIAM-FAAM e atua na EAD desde 2006. A Aline também tem um vasto conhecimento e experiência na área regulatória e vai poder contribuir bastante com as nossas discussões aqui hoje. Obrigada, Aline, pela tua presença. A professora Ivete Santisi Belfort Matos. Bem-vinda, professora. Professora Ivete é da ONG Palavras de Paz. Ela é administradora formada pela FGV, com um mestrado em comunicação na mesma escola. Ela também é responsável pelo programa de Educação para a Paz da Fundação TPRF, que é feito à distância em presídios no estado de São Paulo, com apoio de voluntários e também da FUNAP. Obrigada pela presença, professora Ivete. Chamo também agora para compor a nossa mesa o professor Rodrigo Oliveira. Bem-vindo, professor. Professor Rodrigo Oliveira, da Metodista ESPRO, ele é responsável pela área de Educação e Aprendizagem da ESPRO, com passagens pela EDUX como gerente acadêmico para o ensino digital para a marca Uidem, pela Unip, coordenando operações de EAD. Ele atua na EAD desde 2004. Obrigada pela presença, professor. E, finalmente, chamamos a professora Sara Luíse Oliveira Duarte. Professora, bem-vinda. A professora Sara é do Centro Universitário São Lucas, da AFIA. Ela é responsável pelos projetos da CPA, no ENAD, auditora acadêmica e regulatória do Centro Universitário São Lucas, do Grupo AFIA, e foi responsável pela implantação da EAD na São Lucas e na IFRO. Obrigada pela presença, professora. Bom, sejam todos muito bem-vindos, né? E a gente trouxe para vocês, como um disparador, para iniciar essa nossa discussão aqui no dia de hoje, algumas notícias que apareceram aí na mídia a respeito dos resultados publicados e divulgados aí na ENAD, do ENAD, no mês de setembro, né? Acho que quase todo mundo tem bem fresquinho aí na memória, né, os dados relacionados ao ENAD. Essa é uma notícia da Folha de São Paulo, que traz lá o ensino superior privado respondeu melhor à pandemia do que o público. Pelo menos essa é a opinião dos alunos e o que eles escreveram lá no questionário, né? E aqui acho que traz um ponto bem bacana, né, de quanto este ciclo do ENAD foi impactado pela questão da pandemia. Acho que esse é um ponto que a gente pode também trazer aqui para a nossa mesa hoje, né, o quanto esses alunos foram impactados e também neste ciclo que vai acontecer esse ano, o quanto que a pandemia pode trazer aí de interferência nos resultados do ENAD e também o quanto as tecnologias estão sendo usadas e aproveitadas para nos socorrer
aí na EAD. Uma outra reportagem que eu achei bastante interessante, quis trazer aqui como disparador para comentarmos hoje, ela é do G1. Cursos EAD tem maioria dos alunos pela primeira vez, aponta exame do MEC, nota é mais baixa do que presencial. Acho que essa comparação era inevitável, né, nos resultados do ENAD esse ano. Então, que curso é melhor? A gente sabe que o ENAD tem vários objetivos, mas que ele acaba dando uma ideia de ranking, né, e ranqueando as instituições de ensino. Acho que essa comparação ela vem desde sempre entre o público e o privado, a comparação agora nesse ciclo entre o presencial e a EAD, e a gente também queria comentar um pouquinho a respeito disso, na nossa mesa aqui hoje com os nossos convidados, do quanto a gente pode aproveitar as experiências do presencial para a EAD, o quanto isso se aplica, o quanto a pandemia nos ajudou com isso, e, finalmente, se esse formulário de avaliação que nós temos hoje, né, a prova do ENAD, ela efetivamente seria uma ferramenta ideal para fazer a avaliação dos nossos cursos na EAD. E, por fim, uma notícia do Correio Brasiliense. INEP divulga resultado do ENAD em 2021 e, em sua primeira avaliação, após a adoção de medidas de combate à pandemia, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes mostra que tem um número bastante grande, né, 74% dos alunos que optaram pela licenciatura, e traz alguns dados demográficos que foram coletados neste último ciclo. Então, que a gente tem aí uma maioria de mulheres negras e mais velhas na licenciatura, que para as áreas de bacharelado a gente tem uma predominância de homens brancos, e jovens e solteiros, e queria também discutir um pouquinho aqui com o nosso time o quanto essa característica aí impactou nos resultados e como é que a gente pode trazer resultados de qualidade, né, um ensino melhor, uma aprendizagem melhor para esses estudantes que vêm de uma situação que, às vezes, não é a mais a ideal para a aprendizagem, mas que também precisam receber a sua formação e que a gente também, como instituição de ensino, é nosso papel atingir essa população. Tá? Muito bom, muito obrigada aí pela presença de todos. Eu vou me sentar aqui junto com a mesa. Obrigada. Bom, eu queria começar perguntando para a professora Aline, convidando vocês todos a comentar. Queria começar um pouquinho perguntando para a professora Aline, como é que a gente pode considerar o ENAD? Será que o ENAD ele é um evento que acontece de ciclos em ciclos para cada um dos nossos grupos de cursos da graduação, dos tecnológicos, ou será que ele deve ser visto, encarado como um processo? O que você me diz, com toda a tua experiência aí regulatória, Aline, o que você nos diz a esse respeito? Bom dia a todos. Bom dia, Vivian. Também agradeço a organização do evento e a ti pelo convite. É uma honra estar participando aqui dessa mesa com pessoas tão competentes aí nas suas áreas, compartilhar com vocês. Obrigada também, agradeço a todos aqui. Sobre o ENAD ser um processo ou um evento, né? Primeiro, a gente já pode voltar diretamente na legislação e ver que ele está caracterizado como um componente curricular obrigatório, né? O aluno não cola grau se não tiver feito o ENAD. Então, para mim é óbvio, e aí eu não quero trazer aqui o viés regulatório do ENAD, mas sim o viés de qualidade, porque a gente tem que pensar em ENAD como um processo contínuo e formativo dentro da instituição de ensino. Então, a gente tem que trabalhar os nossos alunos desde o início do curso e por toda a sua jornada formativa. O ENAD ele não pode ser tratado como um evento e tratado de forma como um preparatório para cursinho, né? Que a gente sabe que, em alguns momentos, muitas instituições atuam assim, infelizmente. O ENAD ele tem que ser o reflexo desta jornada pedagógica, acadêmica, da formação do aluno para o mundo do trabalho. Eu costumo falar que a gente tem, enquanto instituição de ensino,
uma responsabilidade que é muito grande e que ela é dupla. Ela é dupla no sentido, né, da gente desenvolver o aluno com conhecimento, habilidades e competências e, de fato, entregar, né, aquele conteúdo, entregar essas habilidades para o aluno durante o seu processo formativo. E nós temos uma segunda responsabilidade que está implícita, que é qual é o egresso que a gente está entregando para o mundo do trabalho. Então, a gente tem, sim, enquanto instituição de ensino, este papel social e responsável para o desenvolvimento do país nas mais diversas profissões. O ENAD ele tem que ser reflexo, tem que ser um processo natural de aprendizagem e ele deve ser um processo formativo. Né? A gente vai falar provavelmente aqui um pouco também de IDD e a gente vai ver que a gente precisa ter, utilizar todos esses dados e informações que o ENAD proporciona para a gente desenvolver, sim, os nossos cursos. Nós sabemos que nós temos que dar ainda um passo atrás em reformulações de muitas DCNs. A gente sabe que tem muitas DCNs que não estão atualizadas hoje para a realidade do mundo do trabalho. E o ENAD, ele parte também desse pressuposto, sua composição dos componentes de formação específica, principalmente, dentro das DCNs. Mas a gente tem que trabalhar todos esses conteúdos pensando no processo formativo para o mundo do trabalho e, consequentemente, a gente vai desenvolver para o ENAD. A gente tem que proporcionar, nesse processo formativo, a criação de pensamento crítico no nosso aluno, para que o aluno consiga, a partir desse pensamento crítico, a partir do momento que ele conseguiu aprender na escola, na instituição de ensino, a buscar novos conhecimentos ao longo da sua vida, porque ele não vai parar ali. E aí, dentro ainda dessa perspectiva formativa de pensamento crítico, da busca constante pelo conhecimento, da gente possibilitar que ele consiga entender como ele pode se desenvolver na carreira também. Então, a gente entra muito na questão de que o ENAD ele não avalia a questão prática, né? Mas ele avalia os estudos de caso, ele tem um formato, não vou entrar agora nesta pergunta, no mérito do formato do ENAD em si, eu acho que a gente tem muita coisa como avaliação para desenvolver, mas, enquanto a gente tiver um modelo de avaliação quanto o ENAD, a gente tem que utilizá-lo como algo positivo, sim, eu acredito que é positivo para o desenvolvimento da instituição. Então, Vivian, respondendo de forma bem objetiva, ele tem que ser um processo. E, mais que um processo, ele tem que ser uma política de avaliação dentro da instituição. Que ótimo. Eu concordo com você, Aline. Também vejo o ENAD como um processo, né? E, apesar das fragilidades que nós sabemos que o ENAD tem, isso, em absoluto, desqualifica os resultados obtidos nesse exame, né? Eu acho que é uma regulação que é necessária, que é importante e que os resultados são bastante relevantes para determinar as políticas institucionais, né? E, dentro da EAD, como é que você vê, os colegas também veem, que a gente pode transformar essa preparação para o ENAD como um processo? É claro que a formação do aluno, a qualidade da matriz curricular, dos materiais didáticos, das atividades interativas que estão ali propostas, elas estão diretamente relacionadas com uma formação para o egresso, para o mercado e com a qualidade desejada, mas a gente sabe que também muito se relaciona com o conhecimento que esse estudante tem da prova, né? Que nesse momento que ele está realizando a prova, como é que a gente consegue, na opinião de vocês, da experiência de vocês, transformar esse momento do ENAD num processo dentro da EAD, né? Hoje a gente percebe, né, que é um desafio muito grande para todas as instituições de ensino engajarem um aluno com relação ao ENAD. Mas aí, se a gente consegue engajar esse aluno no processo formativo ao longo do curso, a gente consegue fazer com que o aluno entenda a importância do ENAD. E aí eu acho que a gente tem que, de fato, trazer o ENAD para a realidade da instituição, para que ele não seja um processo somativo, burocrático e apenas regulatório, né? E é necessário, sim, ter essa regulação, e é necessário, sim, ter esse exame, mas a gente precisa, de fato, buscar novas formas de trabalhar dentro do EAD
o engajamento desses alunos, mas, principalmente, com que os alunos consigam evoluir para esse formato de prova que gera uma análise mais crítica por parte do aluno, né? Então, a gente, de fato, tem que ter uma atuação e uma interação muito forte com o nosso aluno por parte dos tutores e dos professores, né? A gente não vai conseguir desenvolver o aluno para o ENAD com questões sistêmicas, com simulados automatizados, mas sim com a participação ativa desses atores, que são elementares, é o fundamento, né, para o processo de ensino-aprendizagem. E esses dias eu estava pensando, né, porque a gente fala muito do ensino-aprendizagem, e eu estava pensando no EAD, né, como as pessoas, às vezes, têm um viés muito diferente. Imagina que o EAD ele não tem o mesmo peso do presencial, ou porque o EAD, numa das notícias, falava que, apesar de ele ter tido 52%, né, de inscritos, ele foi menos, teve conceitos menores que no presencial. E aí a gente pensa, nossa, porque muitas pessoas acham que um curso EAD é um curso de autoestudo, né, que o aluno só tem aprendizagem, não tem o ensino, né? Mas tem, e a gente precisa, sim, que as instituições garantam isso. Uma outra, aí, dentro do processo, como que a gente consegue fazer? Eu entendo que um dos primeiros passos, gente, e eu acredito, de fato, que muitas instituições estejam trabalhando assim, é que a gente tenha uma matriz curricular igual, independente se o curso é EAD ou é presencial. Para mim, este é um ponto elementar. A matriz tem que ser a mesma. O conteúdo ele tem que ser o mesmo. O que vai mudar é a modalidade, é a forma com que o aluno aprende. Então, a gente tem que buscar isso. Eu não posso ter uma matriz diferente entre presencial e EAD, porque o aluno ele tem que sair dali qualificado da mesma forma, independente da modalidade. Um outro ponto agora, que eu acho que as instituições têm que pensar nisso, é, de fato, a articulação da extensão que vai acontecer agora, obrigatoriamente, a partir de janeiro do ano que vem, com a sua curricularização. Então, a gente precisa usar essa oportunidade, que é uma oportunidade riquíssima, para que o aluno entenda, desde o início do curso, essa articulação com a sociedade, o papel da profissão que ele escolheu e o quanto ele pode contribuir para a comunidade na qual a instituição está inserida, mas o quanto ele está aprendendo ali, com a prática, ainda real, né, ou simulada, a forma de pensar criticamente, e aí sim ele vai estar preparado para o exame, né? Porque quando eu penso num processo, eu continuo acreditando que a gente tem que pensar no ENAD simplesmente como um reflexo, é uma fotografia da realidade e que o governo ele utiliza para definir as políticas públicas e que as instituições ainda têm que amadurecer para que possam se desenvolver, não pensando só nos ciclos. Porque mesmo quando a gente fala de ser um processo e não um evento, a gente sabe que muitas instituições podem focar o processo somente naqueles cursos que estão preparando para o ENAD. Então, eu tenho um ENAD que vai acontecer só com as licenciaturas. Eu trabalho, sim, do primeiro ao último semestre com as licenciaturas. No ano que vem, é saúde e engenharia, eu trabalho só com aqueles cursos, que seja do início ao fim do curso. Mas não, é contínuo. Eu tenho que trabalhar independente do triênio do curso. Então, é, de fato, aí um desafio grande para as instituições, porque a gente sabe que tem um volume gigante para a gente trabalhar. Inclusive, não faz um mês ainda, eu não me recordo a data exata, as instituições receberam um ofício, acho que foi um ofício do MEC, informando que não pode mais haver simulados exclusivamente para os cursos do ENAD. E que elas têm que fazer isso como parte do processo avaliativo para todos os alunos, até por equiparidade e isonomia. Então, é isso, gente. Eu acho que está certíssimo, porque a gente tem que trabalhar ao longo do curso. Não é o quanto eu estou preparando o aluno para o ENAD, é o quanto eu estou preparando o aluno para ser enfermeiro, para ser advogado, para ser administrador. É isso. E o ENAD ele vai mostrar. E se a gente está seguindo, e eu não vou entrar no mérito, tá, se a DCN está desatualizado ou não, mas se a gente está seguindo a DCN, aquilo que é necessário para a profissão, se a gente está trabalhando os temas transversais ao longo da jornada formativa,
a gente vai conseguir bons resultados no ENAD. Então, é isso que a gente tem que pensar e estruturar. Currículo igual, tratar os temas transversais e emergentes, para que ele tenha aí o conhecimento de formação geral. A gente precisa tratar isso. E que a gente pense na formação do egresso e no mundo do trabalho. Se a gente pensar nisso, naturalmente a gente consegue boas ações. É óbvio que a gente tem um aluno que entra no ensino superior com um gap muito grande do ensino médio e que a gente tem que tirar esse gap no ensino superior por meio do nivelamento. Mas nós temos uma responsabilidade que é esse egresso não sair com um gap do ensino superior. Porque um curso de pós-graduação, seja lato sensu ou estrito sensu, ele não vai tirar qualquer gap que ficou da graduação. Não é o foco, ele é específico. Então, a gente tem, sim, essa responsabilidade de tratar ao longo do curso, e algumas delas são essas que eu disse. Obrigada, Lígia. Rodrigo. Um ponto importante que a professora coloca é essa questão de sensibilização, né? As instituições, normalmente, elas se preocupam somente, de fato, na última milha do curso, né? No último semestre, que ele precisa conscientizar, capacitar ou tentar cobrir alguns gaps que ele próprio reconhece no seu projeto de curso. Só que muita instituição deixa de pensar nessa sensibilização desde o primeiro momento, desde o ingresso desse estudante, entendendo que aquilo pode ser um custo, né, e voltando a um ponto que, às vezes, nós deixamos escondidos, que é esse raciocínio de que qualquer ação relacionada ao melhor desenvolvimento, ao engajamento de alunos, pensando em um processo que talvez não será alvo no final daquele curso ou daquele processo, pode ser um custo desnecessário, e a instituição acaba deixando para muito tarde e trata como um evento. A questão de sensibilizar o aluno, mostrar o quanto aquilo é importante para ele, enquanto formação, enquanto colaboração no desenvolvimento ao longo do curso dele, é super necessário e, inclusive, presente no projeto do curso, presente na matriz curricular, de como que isso pode se relacionar e também isso pode fazer parte de um processo de acompanhamento, por parte de professor, por parte de tutor, mas também dentro de um processo avaliativo, onde não somente lançar questões objetivas no formato ENAD para que a instituição tenha ali um relatório e dados periódicos sobre aquilo, mas, de fato, um processo onde eu consiga sensibilizar o aluno, levar para ele o tamanho da importância que aquilo pode, de fato, ter, e, ao mesmo tempo, ser capaz, enquanto instituição, de estar aberto e revisar constantemente as minhas matrizes, os meus projetos e também as maneiras como eu alcanço esse estudante, quais são os mecanismos. Porque nós não podemos esquecer que, cada vez mais, nós temos características diferentes dentro das salas de aula, nós temos maneiras diferentes de nos comunicarmos com esses estudantes e, muitas vezes, ser puramente acadêmico não vai alcançar esse sucesso enquanto sensibilização e também alcance de resultado. Então, complementando o que a professora falou muito bem, a sensibilização desses estudantes e a compreensão das instituições de que isso não é um custo, e sim, na verdade, é um investimento, porque, no final, ela vai perceber que uma nota baixa pode ser, de fato, um prejuízo, e isso se torna fundamental dentro do processo. E vou aproveitar o gancho, Rodrigo, voltando lá naquela notícia que a gente viu do G1, dizendo ali, fazendo aquela comparação entre alunos do curso presencial e da EAD. Você acha que a maneira em que os estudantes ingressam nos cursos, quer dizer, no presencial, mais ou menos, ali tem um vestibular, tem um processo seletivo, na EAD é um pouco diferente, né, ali às vezes através dos polos. Você acha que isso tem alguma interferência nesse processo? Bom, aqui a gente entra naquela coisa, vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais, quando a gente conversa sobre a diferença entre presencial e EAD. Eu penso que é um erro levar essa visão de que um aluno do presencial ele tem uma nota melhor porque o processo seletivo dele foi mais rigoroso ou levou a uma situação onde selecionou os melhores. Se fosse assim, nós não teríamos, pelo menos, entre aquelas que tiraram nota 1 e 2 no último ENAD, quase 30% de instituições públicas que reconhecidamente têm lá os seus processos seletivos, ou mesmo utilizando nota do Enem,
que é bastante criterioso. E dessas, nós temos quase 40% das instituições que estão com nota 1 e 2 entre as públicas. Então, é um ponto a se questionar, né? O que é importante, e é um ponto que as instituições muitas vezes não aproveitam esses resultados do ENADE, é tornar os resultados um grande ponto de análise, um ponto de tratar aquele dado, seja do questionário socioeconômico do aluno, seja dos resultados da nota, e fazer uma análise interna de como é o meu grupo de estudantes, qual é a característica, qual é o perfil dos meus estudantes. Existem experiências fantásticas quando nós falamos em captação dentro das instituições com o uso de dados, para entender o meu mercado, quem eu vou captar, quem eu vou buscar. Só que muitas vezes as instituições perdem a riqueza que existem nos dados vindos do ENADE. Então, pegar a situação dos dados desses alunos, de entender o perfil daquele alunado que participou do último ENADE, traçar com o perfil dos seus estudantes que ingressam, acabam permitindo compreender dados importantes para justamente melhorar o seu programa de curso, o seu projeto. Conversando com colegas de outras instituições, existem experiências riquíssimas de análise de dados, usando algumas teorias e também alguns modelos, onde eles conseguiram fazer uma mineração desses dados, de uma extração muito bacana, onde eles perceberam o seguinte: jovens, ou estudantes, melhor dizendo, que ficaram muitos anos distantes de qualquer relação de ensino, não estou falando de educação básica, ou técnica, ou superior, eles acabam demonstrando uma tendência maior a obter notas menores no ENADE. E aqueles estudantes que estão há pouco tempo distante ou ingressaram como ato contínuo do ensino médio no ensino superior, consequentemente, têm notas melhores. Então, se nós traçarmos o paralelo, qual é a instituição ou quais são os locais em que nós teremos esse tempo menor de ingresso? Sempre será no ensino presencial ou nas instituições públicas e, diferentemente da EAD. Claro, teremos outros fatores que são importantes de analisar, como também tempo desse estudante que ele fica em contato com o professor, com o tutor, com o material didático, qual é o tempo que ele se envolve em relação a outras temáticas paralelas ao que é ofertado no curso, mas entender essa situação, qual é o perfil do estudante, qual é a demanda que eu talvez tenha que atender através desses dados, torna o nosso processo de melhoria do nosso projeto pedagógico, da oferta do curso, da maneira que se desenvolve o ensino, muito mais efetiva do que simplesmente, no final, tratar como evento. Então, esse é um ponto super interessante de se olhar, e ainda é sobre esses dados, uma coisa que muitas vezes nós deixamos de analisar, é que a EAD ela acaba por ter o seu papel social, né, de, através do ensino superior, elevar a condição daquele estudante, ele acaba também, pelos valores, hoje, tendo uma situação de atender uma camada que muitas vezes foi afastada do ensino durante muitos anos e agora retorna. Né? Claro, temos aí a média de idade reduzindo e cada vez mais um público jovem ingressando no ensino à distância, no ensino digital, porém, entender também o perfil econômico deste estudante também é importante quando nós fazemos esse tipo de avaliação e compreender novamente como, enquanto instituição, podemos organizar, oferecer e também tratar a situação de desenvolvimento dos saberes daquele jovem que pode ser ainda um gap e que, consequentemente, pode afetar a manutenção desse estudante, porque ele vai acabar entendendo que ou o curso é muito difícil ou ele não alcança determinado conhecimento, mas não é simplesmente a situação de nota, é a situação de como alavancar a situação do desenvolvimento e também trabalhar a permanência desse jovem. Então, é um fluxo, é um processo de compreensão que não passa da situação de como é a seleção, no meu ponto de vista, e muito mais da compreensão do conjunto de jovens, do conjunto dos seus estudantes que estão ali, na instituição como um todo, por curso, por área, enfim, é um trabalho riquíssimo que as instituições podem realizar com esse tipo de análise de dado que muitas vezes é esquecido. Obrigada, Rodrigo. Eu concordo também, acho que esse é um ponto bem importante, que faz mais sentido a gente olhar para o perfil do estudante que chega para a EAD, muito mais do que pela metodologia de ingresso deles. Né? Professora Sara? Então,
Essa é uma pergunta, né, evento ou processo, que a gente já vê bastante tempo sendo, né, divulgada, planejada, discutida aí nos eventos. E eu vejo, particularmente, que o dia D, né, do grande dia do ENAD, é um grande evento, mas que faz parte de um processo curricular na jornada acadêmica do aluno. A gente não pode esquecer disso, né? Tem um dia planejado para estar lá, para atender, para dar aquela força, aquela motivação, dizer para o aluno, olha, não é só o compromisso do aluno, é o compromisso da instituição, é o compromisso do coordenador, muitas vezes, né, do NDE, dos professores que têm mais identidade do aluno, está lá para recebê-los. E esse processo, como os colegas já falaram, a gente pensa muito lá no final, lá no ciclo avaliativo, lá no ano do ENAD. E a gente não pode esquecer que esse processo tem que acontecer desde o momento do acolhimento. O acolhimento é o match ali, né, do encontro da instituição com o aluno. Muitas vezes a gente vê acolhimentos muito robustos, muito bem planejado, organizado, toda aquela dinâmica de divulgação, mas muitas vezes também a gente vê uma disrupção. Acolhe super bem, faz todo aquele marketing que a gente sabe que tem que ter, mas muitas vezes ali do segundo período, terceiro período em diante, esse aluno ele é esquecido. Então, assim, até que ponto, né, a gente não tem que avançar para essa permanência desse constante acolhimento? Mostrando para o nosso aluno que o ENAD não é lá no final. Lá no final é consequência, é resultado, mas ele precisa entender desde o primeiro momento que ele entra na instituição. Muitas vezes o aluno não tem essa noção de ENAD. Qual é o aluno hoje que entra, vamos falar bem a realidade, que ele busca uma instituição por conta do conceito ENAD? A gente tem alunos na instituição que lá no final, no último período, ele descobre que ele vai fazer, que ele nunca ouviu falar. Então, a gente precisa revisitar. Outro ponto que a Aline traz, que eu gosto muito, e assim, a gente viu isso há 4 semanas nesse ofício, né, que o MEC fez. A questão, instituições mais maduras, mais conscientes, já trabalham com essa simulado, com essa organização para todos os alunos. Mas a gente vê, o MEC teve que fazer um ofício, porque muitas instituições estavam privilegiando uma parte dos alunos. E aí, obviamente, tem denúncia, tem tudo, olha, aqueles lá estão sendo mais preparados. Por que eu não estou tendo isso? Por que eu sou aluno dessa instituição, desse curso, dessa matriz curricular, e não estou tendo esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo com esse aluno? Então, assim, infelizmente, a gente ainda precisa, né, sair um pouquinho da bolha da regulação, e a gente sabe que tem que ter, porque senão vira uma festa, né, cada um faz de um jeito, mas a gente precisa romper esse processo para que seja instrumento de autoavaliação para a instituição, onde a CPA possa entrar, né? Eu falo, eu tenho um CPA, se ela for desconexa com a instituição, qual é o papel dela? Se a CPA não estiver olhando também esses indicadores pedagógicos de desempenho do estudante, qual é o papel da CPA na instituição? Então, a gente tem que estar bem, assim, olhando todos os cenários e propondo coisas novas para a gente conseguir fazer com que o aluno tenha responsabilidade, porque é uma das coisas também que a gente vê bastante instituição, né, tão preocupada em dar, em planejar, em executar, fazer, mas cadê a responsabilidade do aluno? Onde fica? E responsabilidade do aluno, compromisso do aluno, é algo que a gente tenta, mas se ele não for comprometido, todo o processo vai por água abaixo. Então, a gente precisa também avançar nesse ponto. Obrigada, Sara. Acho que a Aline talvez queira comentar alguma coisa. Eu quero, sim. A gente falou, o Rodrigo e a Sara falaram bastante aí sobre a questão, inclusive, do acolhimento do aluno, né? E eu trabalhei um bom tempo com o professor Arthur Roquette. Ele foi meu chefe na FMU, quando reitor, e ele sempre falava assim para a gente, que no Brasil a gente tem, principalmente nas instituições privadas,
em sua maioria, trabalhadores que estudam, e não estudantes que trabalham, né? E esse é um fato. E fica evidente essa questão quando a gente vê que o perfil predominante dos alunos do EAD que participaram deste ENAD é de pessoas com mais idade, casadas e que trabalham 40 ou mais horas semanais, né? E este é um fato. Então, enquanto instituição de ensino, que a gente sabe que o aluno ele trabalha e ele não tem tanta flexibilidade de horário para se desenvolver, o que a gente consegue fazer para garantir essa permanência desse aluno? Porque é um desafio grande ele conciliar para além do tempo que ele dedica de estudo, né? Para se desenvolver, principalmente naquelas habilidades, naquelas competências que estão deficitárias para ele. E qual que é o papel da instituição, né? Durante a pandemia ensinou muita coisa para a gente, né? E durante a pandemia, naquela questão da gente ter que definir as disciplinas que ficariam remotas ou que não seriam presenciais, para os cursos presenciais, e essa aprendizagem ela serve também para o EAD, que a gente teve que fazer o teste de progresso, de progresso não, o teste de sondagem, de aprendizagem para os alunos, né? E fazer o processo de reforço, né? Não era uma recuperação propriamente dita, mas fazer a recuperação desses conteúdos para esses alunos que ficaram deficitários em algum conteúdo. E muitas instituições só se deram conta da importância da gente ver, de ter esse teste de sondagem, teste de progresso, enfim, a avaliação que for, durante a pandemia que descobriu isso. E a gente precisa fazer isso de forma recorrente no EAD para que a gente possa, de fato, garantir a evolução deste aluno durante a sua permanência. E tem um outro desafio que a gente tem, né? E eu não quero desviar o assunto para isso aqui, mas é sempre a gente lembrar que o EAD ainda é, né, a modalidade que tem mais evasão. Apesar de ter tido mais ingresso, de ter tido mais participação no ENAD, a evasão é maior que no presencial. Então, enquanto esse processo avaliativo, esse processo formativo e ensino-aprendizagem em si contribui para isso. Então, o ENAD ele dá subsídios fundamentais para que a instituição consiga se desenvolver e consiga, de fato, atualizar o projeto pedagógico, como o Rodrigo falou, e tirar esses gaps que, porventura, estejam acontecendo dentro do processo formativo. Porque se eu consigo pegar toda a análise que o ENAD traz e depurar aquilo em dados, onde eu consiga, por exemplo, ver que que a maior parte dos alunos foram mal em tal questão, eu consigo entender qual foi o problema. Se foi um problema de conteúdo, a instituição não abordou aquele conteúdo ou aqueles conteúdos, porque, na verdade, a questão, ela, às vezes, permeia vários. Se há um problema de desenvolvimento docente, porque não dá para falar de ENAD sem falar de desenvolvimento docente também. A gente está falando muito do aluno, da instituição como um todo, mas a instituição como um todo é o docente e o tutor. E não dá para falar de não desenvolver essas duas figuras para que o ENAD seja, de fato, um processo contínuo e comum, e um processo inerente, né? Ele tem que ser um processo inerente do nosso meio, da educação, então ele tem que ser algo natural para professores, tutores, alunos. Então, tem muitos professores e coordenadores de curso que iniciam, né, a docência ou a atuação como coordenador no ensino superior sem antes ter tido essa experiência e essa prática. Ele começa, por vezes, sai, né, de um universo executivo, não de educação, e vai para lá ensinar. E a gente precisa preparar e desenvolver o docente, tendo ou não tendo já uma experiência pregressa, ao longo da carreira. Justamente, é o docente que forma opinião, e o tutor no EAD. Então, a gente precisa ter esses atores do processo como encantadores dos alunos. Eles têm que garantir essa disseminação da importância do ENAD
ao longo de todo o curso. Então, o aluno, quando tem um acolhimento, ele tem que entender que ele pode fazer um ENAD a determinada época, né? Então, era isso que eu queria complementar. Obrigada, Aline. Você trouxe um ponto bem bacana aí que eu vou querer retomar depois, que é a questão do perfil do estudante da EAD. Mas, para costurar aqui a nossa conversa, eu vou voltar num ponto que a Sara trouxe, a respeito de, às vezes, até algumas ações fraudulentas relacionadas ao exame do ENAD. E aí, Sara, a minha pergunta é no seguinte sentido, né? Para algumas pessoas, esse resultado que a gente viu no ENAD esse ano, em relação ao curso, à modalidade da EAD, ela está relacionada ao tipo de avaliação que é feita. Queria saber um pouquinho como é que você vê isso e, na tua opinião, e aqui da mesa também, quais seriam os elementos ideais ou ótimos a respeito de como é que poderia ser a avaliação externa? Fica à vontade, Ivete, por favor. Vou furar. Posso cortar aqui a conversa? Manda bala. Quem aqui acredita em nota como única ferramenta de avaliação de ensino, levanta a mão. Ninguém. Mas todo mundo aqui dá nota, não dá? Não avalia pelas notas? Não avalia pelas notas, gente? ENAD é uma avaliação por nota, não é? Né? Eu me lembro quando eu fiz o vestibular para a GV, para mim era questão de vida ou morte entrar na escola. Eu cheguei em casa, eu chorava, mas eu chorava. Minha mãe falava, para de chorar, eu não conseguia parar de chorar. Eu falei, mãe, não consegui. Entrei em 11º lugar. Então, a gente acha, às vezes, que a gente está fazendo tudo errado e que a gente é totalmente sem noção. Alguém aqui tem noção? Não, às vezes não tem noção, aluno não tem noção, estudante muitas vezes não tem noção. E nota é uma coisa que absolutamente eu desacredito, sinto muito. A minha classe da GV gerou 3 reitores. Mas, então, você olha e fala, puxa, mas o pessoal foi para a GV para virar reitor de escola? Eu não sou reitora de escola, não sou educadora, mas eu quero contar um pouquinho para vocês o que a gente faz. A minha vida toda eu falei, eu não quero ser professora, embora tenha mestrado, doutorado, eu falei, não quero ser professora porque eu não quero corrigir caderno. Né? Certo? Não quero ficar educando e nem preparando na aula e nem fazer lição. O que eu faço atualmente? Tudo isso, certo? Então, a gente pega e você fala assim, mas você estava preparada para isso? Claro que não! Gente, eu sou marqueteira de carteirinha, né? Anos cuidando de Barbie no Brasil, no mundo. De repente, eu pego e falo, vou me aposentar, quero mudar o mundo. E o que muda? O mundo é a educação. Eu não estou nem falando de fórmulas, de ENAD, disso, de aquilo, de processo, de não processo. É a educação que muda o mundo. E eu falei, puxa, então vamos começar a trabalhar com isso, né? Vamos ver como é que a gente pode fazer com que as pessoas se eduquem de uma outra forma. Não só através da matemática, do português, da história, mas que realmente elas consigam buscar dentro dela força, para você não ter um ataque histérico depois da prova, para saber se você foi bem ou foi mal, se você passou ou não passou. Então, a gente foi, através da fundação, descobrir um programa que era não religioso. Gente, eu sou, além de muito matematiqueira, meu pai era comunista e ateu. Então, ele falava, minha filha não acredita em nada, não acredita em religião, e eu tenho um filho que não perde uma missa. Então, quer dizer, a gente está acostumado a viver com as controvérsias de tudo quanto é lado, né? Então, eu tive todo um cuidado de buscar um curso que não fosse autoajuda, porque eu não acredito em autoajuda, claro, né? Eu não acredito em religião, não acredito em nada. Eu falei que era uma coisa bem neutra, bem bacana, e que faça as pessoas pensarem sobre elas. Vocês estão falando em tutores, mentores, facilitadores, que as pessoas possam refletir sobre elas, sobre a vida delas, e buscar dentro dela a força interior que ela precisa para encarar essas coisas que a gente encara todos os dias. E foi muito bom. E a gente começou, claro, a trabalhar com a população invisível, né? Presidiários, a gente tem 6 mil alunos nos presídios, temos 28 presídios trabalhando tudo, treinando presos para que eles façam o programa para os presos, à distância, porque a gente não está autorizado a entrar nas prisões. Então, pelo sistema de segurança, por causa da Covid, agora até a gente estaria, mas
sistema já ficou tão grande, a gente tem mais de 1.000 voluntários trabalhando com a gente. Nós somos um dos maiores captadores de voluntários do Brasil atualmente. E isso requer todo um trabalho diferente, de olhar para o aluno de uma forma diferente, porque a gente está fazendo esse aluno pensar, sentir, refletir sobre ele mesmo. E a gente está falando a mesma coisa com os voluntários. E, por isso, a gente vê os jovens estudantes virem para a gente e falar assim, eu quero me matar. E aí você fala, gente, eu não sei lidar com isso. Eu sou ADM, lembra? E a gente tem que buscar voluntários para dar suporte para esses estudantes que estão num nível de estresse tamanho que querem se suicidar. Então, tem uma realidade prática do estudo, do ensino, da busca do conhecimento, e tem uma outra realidade, que é a realidade que a gente está trabalhando, através de voluntários, não remunerados, gratuito. A gente faz curso aonde deixa. A gente acabou de fazer um curso para professores de escolas de filhos de detentos. Louco isso, né? Você imagina o que a gente ouviu desses professores. A descrença desses alunos em relação ao sistema de ensino. Vocês calculam? Meu pai roubou a vida toda, está lá na cadeia. Quando eu sair, eu vou ser ladrão também. Não é isso? E essa professora tem que trabalhar nela mesma para ela acreditar que o que ela está fazendo também vai virar o mundo, também vai mudar o cenário. Então, tem uma tônica diferente que precisa ser sentida e medida de forma diferente. E por isso que essas medidas por notas, por testes, por avaliações, na minha cabeça, não valem. Vale o acompanhamento, vale a tutoria, vale a mentoria, vale a facilitação, vale outros sistemas de avaliação e acompanhamento que não é utilizado hoje no sistema escolar. Quando eu entrei na GV, depois de muita luta, só uma coisinha, quando eu entrei na GV, depois de muita luta, eu entrei na classe, certo? Aluna, minha classe tinha 30 alunos, como todas as classes da GV só tem 30 alunos, né? E 13 eram mulheres. O primeiro professor que entrou na sala de aula falou, eu não vou dar aula nessa classe, tem muita mulher aqui dentro. Eu não dou aula para mulher. Não vou perder meu tempo. Daqui a pouco vocês casam e vão embora e vocês estão ocupando a vaga de um homem. Entrou o segundo professor e falou mais ou menos a mesma coisa. Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, eu quase me matei para entrar nessa escola e agora eu ouço que os caras não querem dar aula para a gente. Né? Tem alguma coisa errada. Agora dá para entender porque 3 viraram reitores, né? Porque tudo que a gente pode imaginar de maluquice ao longo do tempo, a gente ouviu no sistema formal de educação, né? Então, a gente precisa aprender a viver com a adversidade. E a gente tem um público adverso do nosso lado. Vamos lá, EAD é possível? Totalmente possível. A gente tem que mudar as ferramentas de acordo com o público que a gente lida. E cada vez mais eles estão deseducados, cada vez mais eles estão no celular, cada vez mais... Quando a gente faz programa para famílias de detentos, é por WhatsApp. Você acha que eles vão mandar um vídeo longo de uma palestra? Não, é 2 minutos. Sabe? A família do detento vai ver aquilo e vai conseguir ver o que o detento está aprendendo lá dentro, lá na prisão. E, quando sair, ele vai entender que o filho dele, que está preso, mudou. E ela também vai ter que mudar. Vai mudar junto. Então, são estratégias que a gente está usando de outras formas de comunicação para a educação, para tentar cercar essa pessoa para que ela se toque e mude ela mesma e esteja aberta, aí sim, a estudar, a fazer um ENAD. Deu para entender, gente? Com certeza, Ivete. Acho que você trouxe um ponto que é assim... absolutamente relevante quando a gente fala da EAD, que é esse papel social da EAD. Quando a gente olha ali os números do questionário, dos dados demográficos que o ENAD trouxe, a gente enxerga esse papel social ali, quer dizer, a maior parte de mulheres negras que são mães de família, e, puxa, elas terminaram 4 anos, 3 anos, 2 anos no tecnológico, e conseguiram seguir em frente e concluir isso.
o quanto esta conclusão do curso, por si só, está transformando a sociedade. É claro que a gente tem que falar da qualidade que vem por trás disso, e aqui, como gestores de instituição, isso é nossa obrigação garantir para todos os nossos estudantes, né? Mas o quanto o EAD traz com ele esse papel social de garantir e de dar oportunidade para que haja uma mudança efetiva na sociedade. Será que essa pessoa que está privada de liberdade, está encarcerada, imagina a transformação social que ela faz no núcleo familiar, depois na comunidade dela, quando ela sai de dentro do presídio, transformada pela educação, com um diploma, mais preparada para o mercado formal de trabalho, o quanto isso traz um papel transformador para a sociedade e que a EAD carrega consigo. E que nem sempre um modelo como o ENAD vai ser capaz de trazer, né, todo esse impacto e toda essa característica, se a gente olhar só para aquela nota que foi expressa e que foi divulgada para esses programas, né? Acho que a Sara quer... É importante, assim, Ivete, se isso não for educadora, eu não sei o que é, né? Porque a gente ensina dentro da sala de aula, entre quatro paredes, mas a gente precisa romper, né? Educar lá fora, educar para a vida, para transformar as pessoas que estão, né, ao nosso redor. E esse trabalho que você faz, assim, e de todos os voluntários, é magnífico. É muito bom quando a gente transcende espaços físicos de sala de aula e deixa algum legado para a nossa sociedade. Assim, eu sou super adepta, né? Meus filhos, eu tenho... impressionante, né? Ainda sou nova, mas eu tenho 4 filhos. Eu venho de uma realidade familiar, fazendo até saindo um pouquinho aqui, mas vale a pena falar isso. Eu venho de uma realidade familiar muito boa, de pai e mãe, que, assim, eu falo, eu tive privilégios na minha vida, né? E meus filhos também têm bastante privilégios, mas eu nunca abri mão da vivência fora da nossa realidade. Então, assim, meus 4 filhos, eles fazem parte de projeto social, eles tocam em presídios, são crianças ainda, então eu tenho de 7 a 17 anos, e todos eles eu levo para conhecer uma realidade que não está no meio deles, mas o quanto isso, assim, o quanto que a gente deixa nas pessoas que estão lá e o quanto a gente aprende também. Então, a gente tem esse papel também, né, de sair da nossa sala de aula e deixar esse legado. Voltando aqui para o nosso assunto principal, trazendo esse gancho, realmente, a gente não é só percepção sua, Ivete, que nota e prova não vai definir o futuro de ninguém, né? Está super claro aqui que ninguém levantou a mão acreditando que a prova é o melhor instrumento, o melhor indicador aí, né, para comprovar esse desempenho do aluno. Até porque a prova ela é formada por conteúdos, né? Uma diversidade lá de conteúdos para atender perfil do egresso, para atender as DCNs, mas a gente também tem que considerar que tem elementos que mudam, né? Tem variáveis que mudam. Eu já vi muito aluno bom, excelente, no dia da prova, eu já participei disso, do aluno ser furtado descendo do carro para entrar dentro da instituição para fazer o ENAD. Aluno excelente. E aí eu pergunto, será que esse aluno vai fazer uma prova com dedicação? Será que ele tem cabeça? Ele é sensacional, ele é aluno 10. Mas a variável furto na porta da entrada fez toda a diferença. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração também. Não é o melhor indicador, faz parte, mas a Aline falou lá da formação do professor. Se a gente não trouxer, né, nas nossas provas, será que a gente tem tempo de fazer todas as questões no modelo ENAD? Uma prova ENAD é muito cansativa, é uma prova robusta, é uma prova que não é só memorizar e eu vou fazer uma leitura superficial. Tem as pegadinhas, tem o próprio cansaço. Então, assim, a gente, enquanto professor, está fazendo provas estruturadas, né? E aí, claro,
a partir do nível do período, a gente vai aumentando esse grau de dificuldade. Mas a gente está fazendo isso? A instituição, perfeita, ela está capacitando, mas e aí? Será que ela está validando isso? Será que ela está tendo tempo? Será que a gestão está tendo tempo de olhar para esses professores para saber se essa capacitação ela tem validação lá na entrega? Então, a gente tem várias variáveis aí para se considerar e, né, é aquilo que eu falei. Não conheci nunca na vida alguém que entrasse numa instituição, seja ela pública ou privada, atrás, assim, eu vou entrar nessa instituição porque o conceito ENADE dessa instituição é nota 5. Nunca vi. Então, assim, tem outros indicadores no MEC que eu acho muito mais condizente, né, e a gente precisa também, eu gosto muito de falar de CPA, porque quando a CPA bem planejada, bem estruturada e bem validada também pelas mantidas, ela faz muita diferença, né, em todo o processo formativo todo. Agora, se a gente tem CPA de papel, CPA cumpridora, apenas do ponto de vista de regulação, a gente vai entregar um relatório lindo, maravilhoso, postar lá no EMEC no dia 31 de março, mas e aí? Esses resultados, esses indicadores, o que a instituição minerou, isso serve para retroalimentar a instituição? Para a alta gestão pensar, tá, eu tenho esse diagnóstico, eu tenho isso, e como que eu vou trabalhar nisso? Então, assim, a gente precisa estar bem assim, alinhado e bem conectado com todos os pontos para a gente poder fazer um trabalho bem feito, sem desconsiderar o papel e a atribuição de cada um. Porque, enquanto a gente tiver, eu acho que... Eu já escutei muito isso, né, nos meus 15 anos aí de atuação profissional. Enquanto a gente estiver só penalizando o professor, o resultado do ENADE é resultado do professor, a gente está sendo bastante injusto com essa classe que faz muita coisa. Então, assim, tem a atribuição do professor, isso é fato, mas também tem a atribuição da instituição como um todo, tem a atribuição do aluno. Então, assim, se a gente só focar em um, a gente nunca vai conseguir avançar resultados melhores. Tem um ponto que você trouxe bem importante nessa área, que acho que também é a qualidade do nosso corpo tutorial, né? O quanto esse corpo tutorial consegue estar bem formado, dando feedbacks de qualidade. Eu estava escutando aqui a mesa anterior, que foi magnífica, né? E escutando ali o que eles estavam comentando a esse respeito. Eu acho que isso também traz bastante impacto aí, né? Quer dizer, a avaliação externa como um processo, ela tem vários steps, vários passos aí que a gente precisa cuidar e olhar. E aí você trouxe um ponto super importante, que são as questões da avaliação interna, né? Como é que a avaliação interna da instituição ela pode contribuir nesses resultados da avaliação externa? E um ponto muito relevante é essa questão da CPA, que a CPA efetivamente seja um momento de transformação, de proposição, de diagnóstico, em primeiro lugar, né? E, a partir daí, de transformação e de proposição de práticas que sejam mais efetivas para a aprendizagem, para a permanência do estudante, para a transformação dele como cidadão, como indivíduo dentro da sociedade, na comunidade, né? Acho que a Aline gostaria de comentar. Bom, eu acredito, gente, que a educação ela é instrumento de mobilidade social, né? Então, é fazer com que o aluno, o egresso, se movimente dentro da sociedade, seja horizontalmente ou vertical. Não, ele tem que se movimentar, e esse é o nosso papel enquanto educadores e enquanto instituição de ensino. E aí, antes de eu responder exatamente a tua pergunta, Vivian, eu queria só voltar no ponto sobre a questão de não ter, né, não dá para a gente, de fato, fazer um processo, como a Sara falou muito bem, o processo não é transformar o processo avaliativo da instituição em questões do formato ENADE. É muito mais que isso.
A educação de qualidade é aquela que gera pensamento crítico, que faz aluno buscar conhecimento. Então, na verdade, quando a gente fala do processo contínuo, não é preparar o aluno para responder só aquele formato. Até porque, na prática do dia a dia pós-egresso, ele vai se deparar com vários tipos de questões e atitudes que ele tem que tomar e saber interpretar aquilo, né? Então, a gente tem que, sim, fazer com que o aluno desenvolver o pensamento crítico. Isso é educação de qualidade. É fazer com que o aluno esteja sempre em busca do conhecimento, para além dos muros escolares, né, dos muros das instituições de ensino, que ele tenha, sim, a questão embutida de cidadania, que ele seja preparado para a cidadania e que ele consiga interagir ao longo de toda a sua vida com a sociedade. E, de fato, isso ele só vai conseguir se ele tiver um conhecimento crítico adequado, né? E, quando a gente fala da CPA e da avaliação externa, o ENAD ele é diagnóstico para a instituição de ensino, porque ela não vê lá o resultado individual, ela não tem acesso ao boletim, ela vê o papel dela. Mas ela é diagnóstico para ela melhorar para quem está na instituição. Porque o egresso que foi ruim, um curso que ficou com 1 ou com 2, ele já foi. Ele já saiu com um gap ali de conhecimento, de habilidades, de competências, e que a instituição não vai fazer mais nada, e que ele não vai, de fato, conseguir tirar numa pós-graduação esse gap. Então, ele vai ter que recuperar isso por conta, né? E aí, falando de toda essa questão da avaliação externa, e como diagnóstico, mas a avaliação externa, ela tem que ser composta por diversos indicadores. O ENAD é só um deles, né? Então, a gente tem o ENAD, tem o IDD, mas nós temos subsídios que vêm do censo, com informações censitárias, que a gente consegue, sim, buscar muito a realidade dos alunos daquela região. A gente tem todas as informações que são cadastradas, né, no EMEC. Então, a gente tem aí as instituições de informações externas e de resultados externos, ela tem diversos subsídios para fazer seu diagnóstico e traçar seu plano de melhoria para toda essa realidade institucional. E, quando a gente fala, né, dessa articulação da CPA, a CPA ela articula-se diretamente com a avaliação externa. É papel da CPA ver, sim, como que o aluno está se desenvolvendo ao longo da jornada formativa, como que está sendo os indicadores externos de qualidade. É papel da CPA. Por isso, a CPA ela tem que ser ela é autônoma dentro da instituição e ela tem que traçar essas melhorias e, de fato, como a Sara falou, não ser apenas um cumprimento regulatório, mas, sim, ter um papel de qualidade dentro da instituição, né? Eu costumo falar que se a gente segue o caminho certo do processo educativo, das melhorias que a instituição tem que traçar, até porque a instituição de ensino ela é quem tem que estar em constante evolução. Uma instituição de ensino que não evolui, ela vai ficar para trás. E ela vai ficar para trás mercadologicamente falando em questões qualitativas, quantitativas. Então, ela precisa se inserir naquela realidade, né? E como o EAD ele faz a inclusão, né? É uma modalidade que nasceu para ser a inclusão de fato na educação, que a gente tanto fala, né, que a gente tanto trabalha isso no Plano Nacional de Educação, e a gente trata, e o EAD ele leva conhecimento naquelas regiões que a gente nem imagina. E a gente não precisa ir muito longe. Quando a gente fala, nós estamos aqui, né, numa capital, São Paulo, quantas pessoas da periferia não têm condição de estudar se não for pelo EAD, porque ele não tem a condição, tem que ficar 2 horas num ônibus. Então, toda essa avaliação externa ela tem que compor com a interna da instituição, e nós temos um outro desafio, que é
como que a gente vai avaliar as atividades de extensão? É a segunda vez que eu falo sobre isso, né? Mas como que a gente vai avaliar externamente as atividades extensionistas? Nós, hoje, não temos uma avaliação... Precisamos melhorar a avaliação externa? Sim. Temos uma avaliação externa deficitária? Sim. Porque quando a gente fala que ele vai... É necessária, e é o formato que nós temos hoje, mas quando a gente fala que a gente vai lá e mede a qualidade por um único dia de prova... Né? A gente tem todos do momento da pessoa que está fazendo a prova. Mas nós temos outros indicadores. O questionário do estudante, que mostra a realidade da instituição dele, e que no EAD, se a gente não pautar o aluno, e eu estou falando pautar, não é não levar para preencher questionário, como algumas faziam ou fazem, ou dar diretrizes para o preenchimento, mas de fato, ele conhecer a realidade da instituição. Porque eu vou dar um exemplo bem simples, tá? As instituições têm biblioteca virtual, com acervo gigantesco. Mas o aluno que nunca utilizou a biblioteca, porque não quis, porque não precisou, porque não tinha tempo, ele pode, sim, responder que não tem. E aí, não é a questão de direcionar o aluno para o que ele vai responder. É a questão de, desde o início do curso, ele conhecer a sua instituição e saber tudo que a instituição pode oferecer. Porque, se a gente faz isso, ele avalia corretamente, ele sabe que existem os projetos, ele pode participar. Aline, e isso tem a ver com a questão da permanência desse acolhimento constante, porque lá nos primeiros, nesses primeiros dias de encantamento, eu não tenho dúvida que as instituições fazem isso. Só que eu pergunto, uma pessoa que vai ficar 4, 5, 6 anos dentro de uma instituição, ela vai lembrar de tudo que foi falado naquela primeira semana? Então, assim, a gente precisa relembrar. Eu fico chocada, eu sou presidente da CPA da instituição, e a gente fez uma grande mudança, quando a gente... Os dirigentes mudaram a concepção, principalmente, mudaram as pessoas que estavam à frente da CPA. Eu falo sem demérito nenhum, a gente tem que olhar para trás, a gente tem que ter esse histórico, mas a gente precisa também reconhecer quem passou antes de nós, o que deixou de bom e o que não serve para nós. E, quando eu fui chamada, eu entrei para ser presidente da CPA em 2020, nesse ano de pandemia. Para mim, foi um grande desafio, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com indicadores, com avaliação, mas eu nunca fui, eu não fui capacitada para entrar como presidente da CPA. E o diretor, o reitor da época, falou assim, Sara, eu confio muito em você e eu tenho certeza que você vai dar o seu toque para essa nova CPA. E eu falei assim para ele, até que ponto eu tenho, de fato, autonomia? Até que ponto você quer que eu reproduza apenas o passado e continue? Ou até que ponto eu posso inovar e fazer do nosso jeito? Claro, eu falo, CPA tem vários membros, tem representantes de todas as categorias, claro que tem uma diretriz, e ele falou assim, pode fazer do seu jeito. E nós mudamos o formato, nós mudamos as pessoas. Antes de mim, tinha uma pessoa que estava há 12 anos à frente da CPA, excelente de fazer relatórios para o MEC, mas quando a gente via a aplicabilidade desses resultados para retroalimentar a direção, a gente não tinha nada. Então, assim, existia uma vez por ano uma campanha muito assim, talvez sem a pegada mais dessa linguagem atual, dessa geração, e um relatório de gaveta. Um relatório de gaveta ou um relatório que servia apenas para as 4 pró-reitorias. E eu falei assim, a gente precisa, de fato, deixar essa gaveta aberta e a gente precisa ter transparência, a gente precisa trazer todas as categorias para aquilo que a gente acredita. Nós saímos de 2019, uma instituição com quase 12 mil alunos, 6 mil alunos no presencial, 6 mil alunos na EAD, a gente tinha uma adesão de 5%. 5% no universo de 12 mil não é nada. E quando
eu fui olhar, né, os relatórios anteriores, que uma das primeiras coisas que eu fiz na CPA foi eu preciso entender aonde eu vou colocar lá o meu nome. E esse entendimento vem ali desse histórico deixado, né? Nós saímos de 5% em 2019 para 33% em 2020, primeiro ano que a gente reformulou, onde a gente falou assim, eu preciso me conectar com aquele aluno precisa acreditar que essa pesquisa vai gerar resultado e que, principalmente, que ele vai ter acesso àquilo que todos os alunos, todos os professores, todos os administrativos falaram. 33% em 2020, 46% em 2021, fechamos agora a nossa avaliação com 45% da adesão. Então, assim, quando a gente tem uma CPA ativa, participativa, que se conecta com as categorias, a gente consegue transformar e trazer isso para as melhorias, tanto internas e também fazendo um contraponto ali com o que chega de avaliação externa. Sim, que experiência bacana que você teve, viu, Sara? Depois acho que eu vou querer escutar mais aí, que a CPA é tão importante, né? É difícil engajar os alunos na EAD. Eu queria agora, a gente estamos nos encaminhando aí para os momentos finais, queria direcionar um pouquinho para a Ivete e para o Rodrigo. Ivete, queria aproveitar da tua experiência de organização não governamental para você contar para a gente um pouquinho como é que vocês veem, a gente tem falado aqui mais de cursos de graduação, tecnológicos, enfim, os bacharelados, e aí como é que você que trabalha, tem a experiência com cursos livres, como é que você vê os indicadores de qualidade, como é que você consegue aferir, trabalhar? Nos conta um pouquinho da tua experiência. Se você perguntar para alguém que é formação de GV, de mestrado, até falar em número, eu já, estou em casa, né? Então, embora a gente não tenha... Gente, nós não tomamos no Criança Esperança, a gente não tem dinheiro, a gente é uma ONG bem pobre, viu? A gente não tem recurso do Estado, a gente vive de doação, de contribuição, a gente tem um patrocinador, no caso de prisão, que é os fundos de seguradoras, que, graças a Deus, pagam os nossos custos de material. Mas o importante é que a gente conseguiu parceiros para medir os nossos esforços. Isso também foi um esforço grande, porque a gente queria que viesse de fora essa avaliação. É muito importante, ou seja, para a gente se autoavaliar, perfeito, né? A gente é maravilhoso, certo? A gente está se autoavaliando, a gente não vai falar coisa feia da gente mesmo, né? Então, a gente queria que fosse de fora. E a gente conseguiu achar duas coisas. Lembra que, como a gente trabalha muito com o Estado, então a gente queria que o Judiciário avaliasse a gente. Bacana isso, né? Então, a gente conseguiu descobrir um meio, através do processo CMA, que eles descobrem que, quando você entra na prisão, você recebe um número, não é o seu SIC, tá? Nem o seu CPF, você recebe um outro número. Esse número é o número de matrícula dele, é o número dele de preso, que vai seguir a carreira dele de preso, tantas vezes ele for e voltar para a prisão, ele vai ter aquele número. E o que eles começaram a medir? A reincidência dessas pessoas dentro do sistema prisional por atividade. E eles descobriram, por exemplo, que as pessoas que são muito ligadas à família, ou seja, que a família dá suporte para essas prisões, eles não voltam. Se essa pessoa tem emprego, ele tem 5% só de retorno. A média nacional é 40% de retorno. Tá? E a gente está com índice de retorno 0. Ou seja, quem passar pelo programa, 6 mil que passaram pelo programa, por enquanto, não voltaram para o sistema prisional, nos últimos 3 anos. Segundo eles, não é para a gente ficar feliz, porque ainda não acabou, ainda sempre pode haver uma quebra, né, uma reincidência, mas, de qualquer forma, o nosso índice é muito baixo. Isso dá para a gente uma credibilidade muito grande perante o Estado, perante a Secretaria de Administração Penitenciária, o sistema judiciário. Quando os juízes vêm lá, ele fez o programa Educação para a Paz, ele já fica com uma variável nova de avaliação daquele detento ou daquele presidiário. Mas a gente não ficou feliz com isso. A gente também fez o sistema de avaliação dos presos, ou seja, os presos, toda vez que eles passam para o programa, eles preenchem um formulário. O que a gente queria é que não fôssemos nós que fizéssemos a somatória e a análise desse formulário, para ser uma coisa bem... ter uma avaliação externa mesmo, né?
Então, a gente mandou todos esses dados, são 5.200 formulários do ano passado, a gente mandou para a Fundação mandou para um voluntário na Nova Zelândia, que é um matemático pesquisador, ele não só tabulou, como ele quantificou, e ele mandou uma análise fria de aprovação do curso perante o sistema. Ou seja, segundo eles, 99,7% desses 5.200 alunos do programa prisional que a gente faz acharam que esse programa contribuiu para mudar a vida deles. E eles anotam aonde esse programa contribuiu para mudar a vida deles, quais pontos, né? Descoberta de paz, autoconhecimento, fortalecimento interior, quer dizer, eles vão anotando quais são os pontos importantes. Então, sobre as métricas, lembrando que eu tirei nota 0, que a única nota 0 que eu tirei na minha vida foi em econometria, viu? Mas, e também em matemática financeira. Gente, eu sou um caos nessas coisas. Mas tudo bem. Voltando em métricas, sempre existem parceiros externos que estão dispostos a avaliar o seu trabalho. Isso, para mim, foi uma coisa muito clara, sabe? De pessoas que são isentas, são reconhecidas, e que podem pegar essas... O que a gente tem que fazer, de fato, é coletar. Coletar informações, coletar dados, coletar, enfim, o maior número possível de informação de uma forma neutra, né, que possa não ser direcionada ou ser isenta. E né? nos encorajarmos a convidar os avaliadores externos. Exato. Né? A gente buscar informações isentas. Também eu já vi muita pesquisa... tantos anos com isso, eu já vi muita pesquisa direcionada. Diga que você gostou, né? Então, quer dizer, quando você faz uma análise isenta, os avaliadores externos aparecem, eles falam: eu quero fazer isso, eu vou topar, né? Então é mais ou menos essa nossa experiência. E não é porque a gente dá ibope, porque a gente não dá, viu? Né? Quando eu entrei no ESPRO, muitos falaram para mim: puxa, Rodrigo, você tem 20 anos trabalhando em educação superior, você vai para uma organização não governamental? Eu falei: bom, é uma experiência que eu vou começar a trabalhar aquele jovem antes de entrar no ensino superior. E o ESPRO tem um trabalho há mais de 40 anos justamente em desenvolver os jovens para o mundo do trabalho. Então, imagina, quando nós falamos em vulnerabilidade, eu não estou falando do jovem que não tem casa, não é nada disso. Mas eu estou falando daquele jovem que muitas vezes ele não teve uma boa educação, ele não teve acesso a bons professores, ou ele não conseguiu concluir os estudos dele, mas ele se vê diante de uma situação de ir ao mercado de trabalho. E muitas vezes é aquilo que vai proporcionar para ele chegar numa universidade, concluir a sua formação profissional. E no ESPRO existem uma série de atividades voltadas do que a gente chama de regulados, como aprendizagem e tudo mais, mas também os não regulados, principalmente na questão de como desenvolver os soft skills daquele jovem, como propiciar para ele uma maneira de autoanálise quanto a comportamentos, as situações que são requeridas pelo mercado de trabalho, e desenvolver esses conteúdos, desenvolver as atividades, ela se torna um desafio, porque você precisa chegar de muitas maneiras, seja ela presencial, através das unidades. Hoje o ESPRO atua em praticamente o Brasil inteiro, com suas unidades, ou também com polos, mas também através do uso de tecnologia. E quando eu falava até da situação de qual é a linguagem que esse jovem fala, hoje nós precisamos organizar e oferecer cursos, por exemplo, via Telegram. Reunir esses jovens para mentorias com seus instrutores, com acompanhamento de assistentes sociais, psicólogos sociais, para poder avaliá-los e acompanhá-los dentro desse processo, se torna fundamental. E encontrar nessa juventude, nessas juventudes, como nós encontramos, já reflexos do que já observamos nos resultados do IDEB e do SAEB. Então, nós temos hoje deficiências aí que variam de 2% a 7% em relação à proficiência em língua portuguesa. Nós temos aí dificuldades que vão variar entre 5% e 11% em conhecimento lógico-matemático. Então, isso é percebido ao longo do desenvolvimento dessas atividades e acabamos desenvolvendo atividades, conteúdos ou mesmo momentos onde aquele instrutor, orientador, mentor, enfim, consegue elevar ou até mesmo motivar esse jovem a continuar os seus estudos ou retomar os seus estudos. E
periodicamente, essa avaliação, não somente por nota, que isso é uma coisa que nós não realizamos, mas trazer do jovem a situação de como que aquilo acaba tendo impacto no dia a dia dele. Um dos principais pontos de avaliação são as empresas parceiras. Então, nós temos muita parceria com empresas privadas, Shell, Leroy Merlin, Banco Société Générale, enfim, uma série de outros parceiros. E quando esses jovens que são impactados por esses programas, que essas empresas acolhem, que elas percebem, elas nos dão o retorno, elas nos dão os indicadores de que, puxa, esse jovem no primeiro dia dele aqui participando do curso, ou no último dia, ou dentro do processo, nós percebemos uma evolução. Então, a avaliação ela se torna contínua, e essa auditoria, ou esta avaliação externa percebida por esses parceiros, se torna fundamental também para referendar se aquilo que está em ponto de avaliação e também de reflexão sobre o processo, ele de fato é aplicável e ele ainda pode ser melhorado. E que dentro de uma instituição de ensino superior ou mesmo de um projeto de curso, merece ter esta avaliação. Algumas instituições trazem as empresas para que possam avaliar os seus projetos, os seus programas, numa verdadeira maneira de tentar despir a vaidade delas enquanto o que eu sou bom ou o mercado me reconhece, mas, no caso das organizações de terceiro setor, e principalmente do ESPRO, ter esse parâmetro, ter este indicador das empresas sobre como esse jovem ele se comporta, ou qual é a evolução do conhecimento dele, até mesmo desse corpo de instrutores, de orientadores que acompanham esse jovem, ele se torna parte fundamental desse processo evolutivo e de construção de conteúdo, de linguagem e também de uso de tecnologia. Então, nós acabamos tendo aí um processo de atenção ao jovem e também atenção ao que me traz os resultados das avaliações de ensino básico, porque, principalmente, vai me trazer ali situações que eu preciso prever ou trabalhar melhor dentro do conjunto desses jovens de 14 a 24 anos, que têm aí algum tipo de demanda para entrar no mercado de trabalho. Excelente, Rodrigo. Acho que a gente fecha aqui, né, um ciclo, aí, uma rodada de conversas. Eu gosto muito desse tema, acho que poderia ficar aqui, se tivesse um vinho, então, né, aqui esse horário está muito cedo, né, mas seria ótimo, porque esse é um tema que acho que gera muita reflexão, né, para a gente. Acho que, como síntese aqui dessa mesa, a gente pode trazer que há um consenso de que o ENAD, como avaliação externa, precisa ser um processo que passa por vários, né, por um trabalho aí com vários atores, que começa lá no estudante, passando pelo corpo docente, pelo material didático, pelo corpo tutorial. Todos esses atores fazem parte desse mesmo processo, que é a avaliação institucional, que culmina com esse momento único que é o ENAD. Mas que o ENAD não pode ser a única avaliação externa. E acho que a gente pode aprender muito, como as instituições de ensino podem aprender bastante nesse sentido da avaliação externa, com as organizações do terceiro setor, não governamentais, que buscam, na avaliação externa dos seus parceiros, de órgãos governamentais, instituições de fundações, enfim, esta avaliação externa, e que leva muito em conta a questão social, né? Então, que a gente traz bastante pelos dados demográficos do EAD, da característica lá do IDD, ficou muito claro isso, né, desse papel social que a EAD tem para a nossa população, democratizando a aprendizagem, quer dizer, transformando efetivamente essas pessoas e a nossa sociedade. Então, acho que essa experiência do terceiro setor como avaliação externa também pode nos ajudar muito nessa transformação dos nossos estudantes, a fim de poder contribuir de uma maneira bastante significativa para a sociedade, né? Claro que o ENAD traz as suas fragilidades, a gente conhece, e a gente também pode buscar, então, em outros tipos de avaliação externa, esse suporte em relação à nota final que vem do ENAD, né? E, claro, né, esse processo de qualificação da EAD, ela também passa pela avaliação interna. E aqui a gente coloca, além da qualificação dos diferentes atores que participam desse processo, também a participação da CPA, né, que é um ponto que às vezes fica um pouco... às vezes é difícil a gente fazer o aluno engajar, né? Claro, docente, corpo tutorial sempre engajam muito mais com as atividades da CPA, mas às vezes o aluno na EAD, a gente tem mais dificuldade de trazer o engajamento dele, e a gente vê aí uma experiência de sucesso, né?
Não sei se a gente pode abrir para perguntas, se teria alguma pergunta da plateia. Acho que a gente também pode responder as perguntas depois que a gente descer aqui. Quero agradecer muito a professora Sara, professor Rodrigo, a Ivete, a Aline, que estão aqui, por ter compartilhado comigo e conosco esse momento tão enriquecedor, trazendo as opiniões, as experiências de vocês e nos ajudando nesse processo tão importante que são os ciclos do ENAD. Muito obrigada à comissão organizadora.